Você sabe o que são alimentos? E pensão alimentícia, você sabe? Eu vou explicar. Quando a gente ouve falar em alimentos, a gente pensa logo em comida. Só que para o direito não é bem assim. Para a advogada Maria Berenice Dias, a expressão alimentos vem adquirindo dimensão cada vez mais abrangente. Engloba tudo o que é necessário para alguém viver com dignidade. O professor Rolf Madaleno lembra que a sobrevivência está entre os direitos fundamentais da pessoa humana e que o crédito alimentar é o meio adequado para alcançar os recursos necessários à subsistência de quem não consegue, por si só, prover sua manutenção pessoal, seja em razão de idade, doença, incapacidade, impossibilidade ou ausência de trabalho. Lembra ele ainda que os alimentos são destinados a satisfazer as indigências materiais de sustento, vestuário, habitação e assistência na enfermidade, e também para responder às requisições de índole moral e cultural, devendo as prestações atender à condição social e ao estilo de vida do alimentando, assim como à capacidade econômica do alimentante e, portanto, amparar uma ajuda familiar integral. Como a gente pode perceber, para o direito, a expressão alimentos vai muito além da comida. Afinal de contas, nem só de pão vive o homem. Para o Rodrigo Pereira da Cunha, alimentos é a expressão técnico-jurídica para designar uma verba destinada àquele que não pode provir por si mesmo a subsistência. É também conhecida como pensão alimentícia. Aqui, a gente percebe que para o direito de família, as expressões alimento e pensão alimentícia são usadas com a mesma finalidade, ou seja, designar as prestações devidas para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-la com trabalho próprio. Mas de onde vem, afinal, essa obrigação alimentar, essa obrigação de alimentar? Fustel de Coulanges destaca que muitos séculos antes do cristianismo, os gregos e os romanos acreditavam que depois da morte, corpo e alma ficavam juntos e que era dever da família oferecer alimentos para os mortos, numa espécie de ritual. Os mortos eram considerados seres sagrados. Vejam o que ele nos conta no seu conhecido livro A Cidade Antiga. Já desde os tempos mais recuados, essas crenças deram lugar a normas de conduta, visto que o morto necessitava de alimento e bebida. Pensou-se que era um dever para os vivos satisfazer tal necessidade. O cuidado de levar aos mortos os alimentos não ficou abandonado aos caprichos ou aos volúveis sentimentos dos homens. Tornou-se obrigatório. Estabeleceu-se, assim, uma religião da morte, cujos dogmas cedo sumiram, mas cujos ritos duraram até o triunfo do cristianismo. Em nosso direito atual, para que alguém deva alimentos a alguém, nós precisamos encontrar 3 elementos. Primeiro, alguém que necessite de alimentos. Segundo, alguém que possa pagar os alimentos. E o terceiro, uma vinculação jurídica entre essas duas pessoas. A obrigação de prestar alimentos é sempre decorrente da lei, já que a nossa Constituição diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Existem em nosso ordenamento jurídico 3 formas distintas de obrigação alimentar. A primeira decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, sendo inerente e decorrência do poder familiar. A segunda está afeta a solidariedade familiar e é decorrente da relação de parentesco entre as partes. Já a terceira, que não interessa diretamente ao direito de família, decorre da prática de ato ilícito, como ocorre, por exemplo, nos casos de homicídio em acidente automobilístico, em que o causador do evento danoso é compelido a pagar alimentos à família da vítima. Para facilitar o estudo e a compreensão do tema, a doutrina costuma classificar os alimentos conforme a causa jurídica e conforme sua natureza. Quanto à causa jurídica, os alimentos podem ser legais, voluntários ou indenizatórios.
São chamados alimentos legais aqueles que decorrem de uma imposição de lei, como se dá, por exemplo, a partir da relação de parentesco ou da dissolução de uma união afetiva, como o casamento ou a união estável. Veja, por exemplo, o que diz o caput do artigo 1694 do Código Civil. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às suas necessidades de educação. Já os chamados alimentos voluntários decorrem de uma liberalidade do alimentante, que pode, mesmo sem que a lei determine, instituir uma obrigação alimentar, prestando auxílio a alguém. Isso pode se dar de duas formas: causa-mortes ou inter-vivos. Os alimentos instituídos causa-mortes são estabelecidos em testamento por alguém que pretenda beneficiar uma determinada pessoa. Ao determinar esse legado, ele deve especificar desde já o valor e a periodicidade. Caso ele institua a obrigação, mas não declare o valor ou a periodicidade, o juiz deverá fixar observando o que dispõe o artigo 1920 do Código Civil. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Por fim, temos ainda, quanto à causa jurídica, os alimentos indenizatórios, provenientes de ato ilícito. Mas, como nós já dissemos, trata-se de matéria eminentemente cível, fugindo um pouco do nosso propósito aqui. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, deve ler os artigos 948 e 949 do Código Civil. Vamos falar agora sobre a classificação quanto à natureza. Já quanto à natureza, os alimentos podem ser naturais ou civis. Como lembra o professor Paulino da Rosa, naturais são os destinados a assegurar tão somente o estritamente necessário para a subsistência do credor, bem como, minimamente, suas outras despesas, como saúde e vestuário. Já os alimentos civis garantem, além da subsistência, a manutenção do padrão de vida e, se for o caso, as despesas educacionais. Para a manutenção desse padrão de vida e de subsistência digna, devemos levar em conta todas as despesas consideradas razoáveis para que esse propósito seja alcançado, incluindo a alimentação propriamente dita, o vestuário, a habitação, o lazer e as necessidades de ordem intelectual e moral. Afinal de contas, a gente não quer só comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Nos próximos episódios, vamos falar sobre as características da obrigação alimentar, sobre como devem ser fixadas, as formas de cobrança e muito mais. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha. Se você quiser ser informado quando os vídeos do Questões de Família estiverem no ar, é só clicar em inscreva-se e ativar as notificações. Pode compartilhar esse vídeo à vontade também nas redes sociais. Até a próxima, gente!